Olá pessoal, eu tenho uma notícia interessantíssima para vocês. Não adianta perder tempo. Não há um método que é melhor do que outro para aprender a falar um idioma. Só tem um método, só existe uma única forma, que não é nem sequer um método. Sabe como é que é? Nós só conseguimos aprender um outro idioma se nós fizermos da mesma forma como nós aprendemos o nosso próprio idioma. É verdade, é assim. Quem conhece linguagem sabe disso, ou deveria saber. Linguagem é isso que nós estamos fazendo agora. Nós estamos usando linguagem. Só tem outro tipo de bicho que tem cordas vocais e tem o que se chama desta linguagem a partir de cordas vocais. São os pássaros, as aves. Então temos nós, que somos os mamíferos, e tem os pássaros. Só esses dois. O que nós, seres humanos, fazemos para aprender a falar um idioma que evoluiu, né? Evoluiu daquele simples chamado à mãe e chamado ao filho, principalmente, chamado à fêmea, chamado ao macho. Para isso que os mamíferos e pássaros usam a linguagem. O ser humano evoluiu, essa coisa evoluiu, não sei se isso pode ser chamado de evolução exatamente, mas expandiu. Um macaco foi lá e pá, explodiu esse negócio, virou a linguagem humana, tá? Essa linguagem humana, seja ela em português, em inglês, em grego, em romeno, no que for, tem um jeito como se aprende ela. Do ano e meio de idade até os 3 anos, mais ou menos, se captura, se adquire a capacidade de falar no ser humano. E o jeito como isso acontece é um jeito que tem as suas características próprias, orgânicas, de todo mundo. 7 bilhões e meio de pessoas usam linguagem humana. E não é qualquer coisa, não é um troço que de repente eu invento um método para adquirir. Esse método já existe e foi evoluindo durante dezenas de milhares de anos, várias dezenas, talvez centenas de milhares de anos, depende do que você pegar lá como início da fala humana, né? Em torno de 130 mil anos, mais ou menos. Agora eu quero pegar 130 mil anos de construção do negócio, que é a nossa capacidade de adquirir linguagem, e quero transformar num método que eu achei legal, que eu vi, que alguém inventou porque começou a pensar sobre o assunto. Não adianta pensar, é só fazer como a gente adquiriu o nosso próprio idioma. E a medida do sucesso de um curso ou de outro curso depende exatamente em todos os pontos de quanto que esse método ou esse curso imita a maneira como nós adquirimos a nossa língua nativa. No nosso caso de brasileiros, o português. The Speaking Organ, o órgão da fala, que é a nossa instituição, ela faz isso diretamente. Ela sabe que é assim, que nós só adquirimos outro idioma conforme a gente adquiriu o nosso idioma nativo. Vamos querer estudar inglês, aprender inglês, adquirir inglês? Tudo bem. Fazer como nós fizemos nosso idioma nativo. Português. Totalmente. Se não for, a gente tira fora da nossa metodologia. E os cursos só vão ter o seu grau de sucesso, que infelizmente é pequeno nos cursos de inglês em geral, como eu já falei, na medida em que eles façam da maneira como nós adquirimos o nosso idioma. Se não, se fizerem coisas tipo ensinar gramática, que não adianta, ensinar partes de vocabulário, essas coisas, não é assim que a gente adquire o nosso próprio idioma. Então, pode retirar da metodologia porque não vai funcionar nada. Tem cursos que são só assim, pode jogar fora, não funciona. The Speaking Organ tem um curso que é inteiramente como nós adquirimos o nosso próprio idioma. Aí funciona, é bacana. Podem experimentar. Há várias coisas, vocês falam, poxa, mas como que a gente adquiriu o nosso próprio idioma? Tem coisas fundamentais, tipo, por exemplo, os sons têm que estar certos antes até de os significados se consolidarem. O som é onde o significado reside. Né? Se não tiver o som, é como uma água sem copo. Escorrega, você esquece. E só tem esse jeito.
Não dá para reinventar a roda. Ok, era esse o toque, tá bom? Assistam as aulas, vocês vão estar aprendendo inglês como quem aprendeu o seu próprio idioma. No nosso caso de brasileiros, o português. É o único jeito. The Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento.